Vou falar para vocês mesmo. Então, tem aqueles pais que pegam e trazem a escola dentro de casa. Então, o que eles fazem? Muitas vezes eles até arrumam uma carteira, né? Traz o sininho para poder ser a hora do recreio, coloca a lousa, né? Faz todo o esquema, tem os livros, tem o horário, essa é a hora que começa, termina assim, agora acabou a aula de matemática, nós vamos para a aula de português, agora acabou essa aula aqui, pede para ir no banheiro, assim, faz uma escolinha mesmo. E tem gente que até separa um lugar, faz uma classe na casa deles para fazer isso daí. Então, esse daí, na verdade, tem vantagens? Claro que tem. Você tirou essa criança, né, da escola, você está colocando a criança em casa, você tem maior controle, você não tem as influências, né, que talvez você não gostaria que tivesse na escola, mas é uma escola em casa. E você tem até o outro lado, né? Então daí você vai para tudo. Aqueles que são um pouco mais assim, mais relaxed, mais tranquilos com a questão, mas ainda tem o currículo, tem toda essa questão. E você tem os que trabalham de uma forma mais natural, mais de acordo, não tão preocupados com que série que está, quantas horas de aulas que tem e o que ele tem que estudar. Ele tem que estudar isso esse ano. Mas já são assim, um pouco mais tranquilos nessa questão. Seguem um pouco mais esperando o passo da criança, né? E tem aqueles que fazem assim, unschooling, que eles chamam, que é ainda mais dirigido pela criança, não está preocupado necessariamente com matérias curriculares. E tem aqueles que falam que fazem homeschool e não fazem nada. Né? Fica com as crianças em casa, não mandam para a escola, mas também não fazem nada. Então, isso só para dizer assim, que o nome homeschool não quer dizer que seja educação verdadeira, não quer dizer que seja bom ou ruim, assim como escola. Né? Escola pode ser muito boa ou a escola pode ser muito ruim, dependendo de qual é a escola. Tá? Então, só para a gente dar uma introduçãozinha aqui na questão de homeschool, porque talvez não todo mundo conheça. Mas, para a gente começar mesmo, vamos fazer uma oração? Para a gente poder pedir a bênção de Deus, do Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês estavam se preparando, mas a senhora White fala uma coisa muito interessante. Ela diz que, antes de nós irmos para essas festas, né, espirituais, para campais, para congressos, para encontros, nós deveríamos, no tempo que antecede a isso, nós deveríamos buscar uma comunhão maior com Deus, se possível jejuar, e pedir o Espírito Santo, para que nós venhamos preparados para esse encontro e que os pregadores e as pessoas que vão falar também estejam preparadas e que seja realmente um encontro espiritual, que era a mesma ideia que ele tinha na questão de Israel, das festas anuais que eles tinham em Israel. Né? Então, nós podemos considerar que essa é a versão moderna daquelas coisas que eles tinham antigamente, no sentido de que são esses encontros em que a gente desenvolve socialmente, espiritualmente, faz novos amigos e se foca em Deus. Então, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, nós nos sentimos tão privilegiados, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, buscando a sua face, buscando conhecer a sua vontade. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, o Senhor sabe o nosso desejo de que os nossos filhos sejam salvos. Nós sabemos que os filhos não são nossos, eles são emprestados do Senhor, são uma herança sua. E nós queremos um dia poder, ao encontrar com o Senhor no reino dos céus, dizer: aqui estão os filhos que o Senhor nos deu. Para isso, Pai, nós não temos sabedoria. O mundo tem tantas atrações, as ideias são tão diferentes, mas nós queremos saber qual é a sua vontade, porque nós queremos fazê-la. Mas para que possamos entendê-la, nós pedimos agora o seu Espírito Santo. Eu peço que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam suas. Que os seus anjos possam estar aqui conosco, inspirando, iluminando, ensinando, e que ao sairmos daqui, possamos sair com o nosso coração cheio de alegria e louvor, porque o Senhor é um Deus que ensina pessoalmente, que não nos deixa em dúvida, mas que o Senhor nos mostra o caminho, ainda que seja passo a passo. Portanto, Senhor, faça-se presente aqui. Nós te louvamos e te agradecemos imensamente pela sua paciência e pela sua dedicação, porque para salvar a nós e os nossos filhos, o Senhor deu o seu próprio Filho.
e muito obrigada pelo privilégio de conhecermos um pouquinho do que é o amor de pai e de mãe. Louvamos o seu nome e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu pensei em dividir essas 3 partes que nós temos aqui. Nós temos hoje, amanhã cedo e amanhã à tarde. Então, nessas 3 partes, eu pensei em colocar assim, o ideal de Deus, qual é o plano original dele, qual é o ideal dele hoje para nós, qual é a realidade que nós vivemos, né, porque estamos vivendo nesse mundo, e assim, como nós podemos colocar juntos esses dois, né? Como é que nós podemos viver o ideal de Deus nessa realidade? A gente sabe que não é fácil, especialmente na época em que nós estamos. Mas não foi fácil para Jesus e ele conseguiu fazer, né? Não foi fácil para Enoque, com certeza. Não foi fácil para Noé, e nós sabemos muito disso. Então, nós estamos no meio de um grande conflito. E não vai ser fácil para nenhum dos lados. Nem para nós, né, que estamos aqui lutando para fazer a vontade de Deus, mas também não é fácil se nós sairmos da vontade de Deus, porque aí nós temos as consequências do pecado, que são muito mais terríveis, e nós estamos nos colocando sob um conselheiro que, na verdade, não tem o nosso melhor interesse em vista. E aí nós estamos seguindo, se nós seguirmos essa linha, nós colocamos em perigo não somente a nós mesmos, mas aos nossos filhos, né? Então, deixa eu falar uma coisa positiva. Vocês viram que coisa mais linda a paisagem daqui? Normalmente, quando eu dou aula, eu gosto de... Quem já foi meu aluno aqui, né, Ju? Eu gosto de levar os alunos para fora, para que a gente possa estar junto à natureza. Existe uma passagem no livro Desejado de Todas as Nações que diz o seguinte, que os sermões dele eram feitos ao ar livre. Não só porque não tinha lugar que pudesse caber todas as multidões que depois de um tempo começaram a se juntar para ouvi-lo, mas, acima de tudo, porque em meio à natureza nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, esse privilégio que a gente teve, né? Nós não temos o ar-condicionado, que talvez outras salas tenham, mas nós temos a visão maravilhosa do verde e da natureza, que nos remete a Deus, que nos deixa mais sensíveis ao Espírito Santo, né? E que melhora o nosso humor. Não sei se vocês sabem disso, mas estar em presença do verde faz com que nós tenhamos mais felicidade e o nosso humor fique melhor. E aqui um bônus aqui em termos de informação, estudos feitos nos países nórdicos descobriram que o QI das crianças aumentam na proporção em que aumenta a quantidade de verde da região em que elas estão. Então, se você quer que seus filhos sejam mais inteligentes, independente da classe social, independente da educação dos pais. Então, se você tiver uma criança pobre e uma criança rica, com pais educados, numa mesma região, ambos vão ser beneficiados por estarem junto ao verde. Tá bom? E aí pensar que as pessoas, às vezes, saem do campo, né, para ir para a cidade, para os filhos serem educados. Se eles cresceram lá, ainda dá, né, porque o QI deles já está maior. Eu vou começar... Deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos já leram o livro Educação? Uma parte boa de vocês, muito bem. Agora, deixa eu perguntar quantos estudaram o livro Educação? Ok, muito bem. Na Bíblia, vocês sabem, na Bíblia, qual é a orientação de Deus? Vocês sabem aonde que tem algum lugar na Bíblia que fala com relação à educação dos filhos? Vocês já encontraram? Tá. Provérbios fala o quê? Tá, exatamente. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele, né? Exatamente, muito bem. Então, ali Deus já está falando. A gente não somos para deixar para depois, para mais tarde. Muitas vezes o pessoal fala, agora não tem problema. Mais tarde, né? Só que mais tarde vai ficar um pouco mais difícil. Sabe por quê?
porque nos primeiros 3 anos das crianças é onde existe o maior desenvolvimento em todos os aspectos. A criança, aos 3 anos de idade, ela tem mais neurônios do que qualquer adulto. Vocês sabiam disso? 3 anos. Aos 3 anos de idade, ela tem mais neurônios do que ela jamais vai ter na vida dela. Então, nesses 3 anos, por quê? Porque esses 3 anos é um tempo de crescimento muito rápido. Se a gente parar para pensar, ela chegou sem saber nada, sem saber que aquilo que está na frente dela é a mãozinha. Mas, logo, logo, aos 3 anos, essas crianças estão fazendo de tudo. Elas estão andando, elas estão falando, você fala, elas entendem, elas respondem, elas pensam, elas sabem a diferença de quem sou eu e quem é você. Ela tem as respostas emocionais delas são muito claras também. Então, essas crianças, elas aprenderam demais. Isso estou falando neurologicamente, tá? Fisiologicamente, neurologicamente. Mas é exatamente isso que Deus nos diz através da sua profeta, que os 3 primeiros anos são os mais importantes na vida da criança. Por quê? Não é que ela vai aprender tudo até ali. Não é que o caráter terminou de ser formado até ali, de jeito nenhum. Mas é que até ali a gente já colocou a base para ela continuar na vida. Como que a gente continua a base? A base de obediência, a base de compreensão dela. E olha só que interessante, tem um estudo que foi feito. Se vocês ouviram meus vídeos, talvez vocês tenham ouvido a respeito desse estudo. Nos Estados Unidos, eles têm um problema, que tem um problema aqui também. As crianças que vinham para a escola, muitas delas não conseguiam acompanhar tão bem quanto as outras. Elas vinham de famílias, às vezes, de famílias mais pobres, de lares menos ricos, digamos assim, em estímulos, né? Então, essas crianças ficavam para trás na matemática, ficavam para trás na linguagem, e elas nunca conseguiam alcançar. Então, eles resolveram fazer um programa que começasse mais cedo com as crianças. E esse programa custou muito para os Estados Unidos, custou em bilhões de dólares. E as crianças tinham a oportunidade de vir bem mais cedo e começar a aprender, já aprender as primeiras letrinhas, aprender os números, aprender as cores, para elas poderem competir, né? Poder acompanhar as outras crianças. Mas o que aconteceu? E aí eles resolveram investigar como que essas crianças, agora que tinham passado, né, por esse processo, como que elas estavam se desenvolvendo em relação às outras crianças. E eles descobriram que o ganho foi mínimo, foi muito pequeno. Não havia praticamente diferença entre as crianças que não entravam nesse programa e as crianças que entravam. Ou seja, elas eram sempre mais defasadas do que as crianças que tinham uma situação melhor em casa. Aí eles resolveram colocar microfones e câmeras na casa de várias pessoas, com autorização, é claro, né? E ver com elas o que acontecia, tanto em classes sociais diversas, para saber o que fazia diferença. E vocês sabem qual foi a diferença? Tem alguém aqui que se lembra ou que sabe qual foi a diferença? O que eles descobriram, a grande diferença era o número de palavras que essas crianças ouviam nos 3 primeiros anos de vida delas. Nas casas, normalmente nas casas que a gente diria assim, de classe média e classe alta, elas ouviam muito mais palavras do que as crianças de classe mais pobre, de classe inferior. Os pais falavam mais com as crianças. E não só isso, o tipo de palavras que elas ouviam eram mais positivas do que negativas. E as outras crianças, em geral, elas ouviam não, não pode, fica quieto, para, não enche, esse tipo de coisa. Enquanto que as outras crianças, as mães tinham um pouco mais de conversa, um pouco mais de relação. Mas eles aprofundaram ainda mais os estudos. Nesse primeiro estudo, eles descobriram que o número de palavras que essas crianças ouviam eram em milhões mais do que as outras crianças. Não era pouca coisa. Ao longo dos 4 primeiros anos, nesse sentido foram os 4 primeiros anos, elas ouviam, eu não lembro quantos milhões de palavras a mais. E ontem eu estava vendo no Espírito de Profecia, não, num outro estudo que foi feito, e eles dizem que
uma das coisas que mais desenvolve o QI é a conversa. Interessante, né? E o que aconteceu? Eles resolveram estudar um pouco mais isso daí. Eu fiquei pensando, gente, como é que vão fazer as crianças de uma mãe quietinha? Elas vão ter mais desvantagem, então, porque elas vão ouvir menos palavras, concorda? Se for uma criança que é minha filha, vai ouvir milhões e milhões de palavras mesmo. Mas se fosse filha só do meu esposo, ia ouvir muito poucas palavras. Mas nos estudos que eles fizeram, que eles avançaram um pouco mais, eles descobriram que não eram somente as palavras, mas que era a atenção que as crianças tinham. Então, se a criança chegasse para a mãe e falasse alguma coisa, e a mãe olhasse e desse um sorriso, isso contava, porque ela se sentia ouvida. E ela tinha a correspondência da mãe. Se a mãe dissesse, muito bem, era suficiente para as crianças. E agora, eu estou comparando com vocês a ciência com o que a senhora White fala. A senhora White diz, quem já leu a Orientação da Criança já deve ter lembrado aqui, que a senhora White fala que as palavras ou o sorriso da mãe é como os raios do sol para as crianças. Então, às vezes, elas vêm com o coração apertado com alguma coisa, como assim quando machuca e rala o joelho, e a criança vem e a mãe fala assim, deixa eu dar um beijinho, né? E cura, e sara. A mesma coisa, se ela tem algum incômodo, se ela tem alguma perturbação, e ela vem, e a mamãe dá uma atenção, ela sai contente. Então, as nossas palavras podem ser como o orvalho, né? Mas pode ser como o granizo também, né? Dependendo daquilo que a gente fala, em vez da palavra curar, ela pode machucar. Mas, então, com esse segundo estudo, eles descobriram que, na verdade, se a mãe fala mais ou se a mãe fala menos, não faz diferença. O que faz diferença é a atenção e a mãe estar tendo esse contato com a criança, ainda que seja por um olhar, por um abanar de cabeça, né? E isso é uma coisa muito boa, porque não depende do nível de educação da mãe, isso não depende de quanto que a mãe fala, mas isso depende da conexão da mãe com essa criança. Ou seja, é o amor e o corresponder. E um parênteses aqui, isso funciona para casais também. Uma das maiores predições de casais que vão se divorciar é quando um faz um comentário e o outro ignora completamente. Se você fez um comentário, olha só que lindo aquele verde lá, e a pessoa não falou nada, a chance dele divorciar é muito maior do que o outro que falou, é mesmo, você deu atenção, você não ignorou, né? E a outra pessoa, se você fala e a pessoa não fala nada, não faz nenhum sinal, é o quê? É uma rejeição. Ela me deixou falando sozinha. Então, funciona para os casais também. Então, olha, alguém falou aí pelo menos né? Aí pode continuar. Agora, imaginem o problema disso, se a criança chega para você e ela está falando com você, e você... E ele sabe, você nem dirigiu o olhar para ele. Então, nós podemos fazer a criança não só feliz, mas mais inteligente e mais capaz se nós tivermos o quê? A conexão, a comunhão e a atenção. E interessante, para aqueles que já leram o livro Educação, isso começa logo no primeiro capítulo do livro Educação. E eu vou colocar para vocês aqui. Então, agora nós vamos começar a falar realmente das bases do que ele tinha falado, da verdadeira educação, né? Que é isso que a gente quer saber. Quem lembra a definição de educação aqui, segundo o livro Educação? Vocês já foram no ponto. O que elas estão falando aqui? Que educação e redenção é a mesma coisa. Ou seja, quando nós estamos falando de educação verdadeira, nós estamos falando de redenção. Isso significa que quando você está educando o seu filho, você está fazendo o quê? Redimindo. Ou seja, educação é salvação, é restauração. E no comecinho diz o seguinte, que educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais ou intelectuais e espirituais. Agora, para que é isso? Para ganhar dinheiro, né? Para ter uma profissão.
Não. Deus não está falando nisso. Ele diz o seguinte: prepara o estudante. Agora, olha só para quê? Para que vocês acham que é? Opa, para ser missionário, ela falou. Diz o seguinte: prepara o estudante para o gozo do serviço. Então, vamos ver. Primeira coisa, nós vamos estar desenvolvendo os nossos filhos em todos os aspectos. É um desenvolvimento harmônico. Eu tinha um professor que dizia assim: se um braço seu crescer e ficar forte, você exercitar bastante, ao ponto que ele cresça e fique até mais comprido, ou uma perna, você vai estar melhor, não vai? Não, você não vai estar melhor, porque você vai estar mancando. Você vai estar com uma perna muito comprida, ou você vai estar com um braço muito comprido e o outro curto. Vai ser um problema. Então, o desenvolvimento tem que ser harmônico. Muitas vezes em alguns lugares a gente vai e só funciona, só está trabalhando a mente. Vai resolver? Não. Se nós estamos só trabalhando a mente, o físico está sendo negligenciado. Ou pode ser que o espiritual esteja sendo negligenciado. Uma educação que não valorize a parte física, ou a parte mental, ou a parte espiritual, não é uma educação verdadeira. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente pode ver pelo que Deus está falando aqui. Mas veja só, está preparando para quê? Quem lembra? Para o serviço. Mas nós estamos esquecendo uma palavra. Não é só para o serviço. É para o quê? O gozo do serviço. Gente, isso faz uma grande diferença. É para o gozo do serviço. Ou seja, não é fazer alguma coisa reclamando, murmurando, né? Chegando e falar, graças que acabou o dia. Não é isso. É uma coisa que você faz com gozo. E diz o seguinte: o gozo do serviço neste mundo, então prepare o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais amplo, mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, sempre, quando nós estamos falando de educação verdadeira, nós estamos falando de uma educação que não está pensando só no tempo, mas está pensando no quê? Na eternidade. Então, é uma educação ampla. Ela está pensando no ser todo, durante todo o período, diz aqui em cima, durante todo o período possível da vida. Ou seja, é a eternidade, não é isso que Deus planejou para nós? Então, essa é a ideia. Agora, qual que é a fonte dessa educação? A fonte, aonde que a gente vai buscar essa educação? Exatamente, é no conhecimento de Deus. A fonte dessa educação é no conhecimento de Deus. Agora tem um problema. Se a fonte dessa educação é no conhecimento de Deus, os meus filhos podem ser educados por alguém que não está buscando a Deus? Vocês estão sentindo o problema? A questão do problema? Então, é para o gozo do serviço, um serviço que não é só terreno, mas um serviço para a eternidade. Agora, além disso, é para ter o que mais? É para que a fonte seja o conhecimento do próprio Deus. E tem mais uma coisa interessante que diz aqui. Diz que, além de todo o saber e desenvolvimento real, tem sua fonte no conhecimento de Deus. E qualquer investigação onde você esteja buscando a verdade, quer seja na natureza, em livros, é para nos levar a esse conhecimento, a uma comunhão maior com Deus. Então, vamos pensar agora, numa biblioteca, né? Ou numa escola, ou seja o que for. Se nós estamos estudando ciências, nossos filhos estão estudando ciência, quando eles estão aprendendo sobre a formação da chuva, o ciclo da água, se isso daí não os levar a conhecer melhor a Deus, é uma educação verdadeira? Não. Se isso daí for colocado tirando Deus de vista, vai ser uma educação verdadeira? Não, não vai ser uma educação verdadeira. Então a gente começa a ver como é um pouco mais complicado, né? Dependendo da onde a quem a gente está entregando os nossos filhos para serem educados, será que eles vão poder educar da maneira como Deus planejou? Como é que a gente faz daí, né? Mas diz o seguinte, que a mente humana, sempre que nós estamos procurando o conhecimento, buscando a verdade, ela é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. E o efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda a estimativa. Ou seja,
Se nós estamos fazendo esse conhecimento, se nós estamos buscando, se nós estamos estudando e conhecendo a Deus, Ele vai não só afetar positivamente a mente, mas vai afetar o quê? O corpo e a alma. Então, é uma educação completa. E agora, veja só, encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Então, qual é o método de Deus para o desenvolvimento da criança? O que foi que a gente viu aqui? Qual é o método dele? É comunhão. Não foi assim que Jesus ensinou os discípulos? Foi pela comunhão com Ele? Foi andando e levantando. Quem tem a Bíblia aí? Se alguém tiver a Bíblia, a gente pode ver um pouquinho disso. Quem pode abrir a Bíblia, por favor, em Deuteronômios? Que capítulo? 6. O pessoal aqui é estudioso. Deuteronômio, capítulo 6. E que versículo? Que verso? Quem que sabe? Deuteronômio 6. Que capítulo é esse? Quem pode me dizer? Dá uma ideia desse daí. É aquele que fala: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, né? E que o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel. Você vai obedecer os seus mandamentos e depois você vai fazer o quê? Aí é que vem. Depois do verso 5 que diz isso, que você vai amar a Deus completamente, né? Que esse é o grande mandamento. Aí diz o seguinte no verso 7: e as ensinarás, e estas palavras, no 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, quando? Assentada em tua casa, e andando pelo caminho, que mais? E deitando-se e levantando-se. Então, quando que você vai estar ensinando os seus filhos? O tempo todo. Exatamente. Então, e como que você vai estar ensinando? Você vai dar o livro para ele ler? Você vai dar o vídeo para ele assistir? Quando que você vai estar ensinando? Como é que você vai estar ensinando? O que diz no verso 6? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E depois no 7 fala o quê? E os ensinarás e delas falarás. Nós vamos fazer, e é interessante que quando você vai mais para frente, a gente descobre que o ensino em Israel era oral. Eles sabiam ler as escrituras e eles liam, eles aprendiam a ler e escrever, mas grande parte do ensino era oral. E dessa forma, aí agora a gente vê que lá as crianças pequenas aprendem mais com o quê? Com a parte oral, mas com a comunhão dos pais com os filhos. Ou seja, na comunhão e na interação, no dia a dia, aproveitando as oportunidades que a gente vai tendo, nós vamos ensinando os nossos filhos, porque nós não estamos ensinando só através das nossas palavras. Nós estamos ensinando como? Através de quem nós somos. E agora eu vou falar para vocês de um estudo muito interessante. A gente não tem aqui para mostrar para vocês o lugar para mostrar, mas eu vou falar. Quem já ouviu falar dos neurônios espelhos? Deixa eu ver as mãos bem altas aqui para ter uma ideia. Ah, tá. Tem um bom grupo que tem. Então, para quem sabe, é recapitulação, tá? Para quem não sabe, a gente vai dar uma dica. Os neurônios espelhos são neurônios em que eles descobriram que nós temos, todos nós temos, mas que acontece o seguinte: eles descobriram isso por causa de um macaco. Vocês já ouviram essa história do macaco? O que aconteceu? Eles estavam vendo quais eram os neurônios que controlavam a mão do macaco, então faziam um barulhinho lá cada vez que o macaco mexia a mão, para eles identificarem todos os neurônios que estavam fazendo isso. Mas uma hora chegou, então eles davam um amendoim, o macaco pegava e fazia o barulho. Uma hora, um dos experimentadores chegou e ele estava comendo. Ele chegou do almoço, ele foi dar uma mordida e ele escutou o barulho dos neurônios do macaco. Porque quando ele identificava que estava estimulado, ele fazia um barulhinho na máquina. Aí ele olhou e falou, era exatamente o movimento de pegar e depois de comer. Ele falou, mas o macaco não está, deve ter alguma coisa errada. Olhou na máquina, estava tudo certo. De novo, ele foi pegou a coisa, deu uma mordida, e o macaco fez a mesma coisa. Acabou o experimento de ver qual que eram os neurônios motores, e eles passaram a estudar que neurônios estavam fazendo isso, que sem ele se mexer,
os neurônios, né, as células da cabeça que está controlando a mão, estão agindo como se a mão estivesse mexendo. E aí eles descobriram uma coisa interessante, que quando nós estamos vendo alguém fazer alguma coisa, o nosso cérebro identifica isso como se nós estivéssemos fazendo. E é por isso que Jesus diz o quê? Se olhares para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Porque você olhou, você viu alguma coisa, é como se você estivesse fazendo. Ou seja, quando você olhou e você pensou, é como se você estivesse fazendo. É por isso que existe pornografia, né? Porque as pessoas olham as coisas acontecendo e elas têm todos os sentimentos, né, e todas as reações fisiológicas de que uma pessoa que está fazendo aquilo. E é por isso que, quando nós assistimos a propaganda, a gente vê o que está acontecendo. A gente vê eles mostrando bem claro a pessoa comendo, né? A pessoa pegando uma batatinha e pondo na boca, e daqui a pouco a gente levanta e vai procurar alguma coisa para comer. Não é assim? Por quê? Porque estimulou a nossa mente, estimulou o nosso estômago e nós estamos prontos para fazer. Agora, pensemos que uma criança, né, ela assiste milhares de atos de violência quando ela está assistindo a televisão, quando ela está assistindo o filme, quando ela está assistindo um joguinho, é pior ainda porque ela está fazendo a violência, né? Então, e mesmo, olha só que interessante, eles estavam fazendo um estudo de violência nas escolas, e eles estavam vendo a influência da televisão nas crianças, na atitude das crianças, eles tinham atitudes violentas. E olha o que eles descobriram. Que realmente as crianças, quando assistiam coisas violentas, elas agiam de uma forma mais violenta. Mas eles descobriram que na TV Cultura, na verdade não foi daqui, foi de lá, né, que tinham somente vídeos educativos, as crianças tinham um nível de violência maior do que as outras crianças, especialmente a violência verbal. E eles ficaram assim, como que pode uma coisa dessas? E depois eles descobriram o seguinte, que mesmo muitas vezes nos filmes educativos, que tem um fundo moral muito bom, as crianças estavam assistindo 25 minutos do conflito, das coisas indo ruim, da criança xingando o outro, ou bullying, alguma coisa desse tipo, e depois, no finalzinho, eles tinham a resolução do problema. Mas a criança estava exposta por 25 minutos, ou por 20 minutos, ou seja, o que for um tempo maior, às reações negativas, para ensinar as crianças como se faz uma resolução de problema. Na verdade, o que eles descobriram que estava ensinando é como a criança causar o problema, ela se tornar o problema. Então, por que nós estamos falando disso? Por causa da comunhão. O método de Deus para a educação é a comunhão. E é por isso que agora a gente volta para Deuteronômio e a gente vê que Deus falou o quê? Que era para os pais ensinarem os filhos através do quê? Da comunhão, andando, assentado, levantando, deitando, você está o dia inteiro com seus filhos. A gente tem a oportunidade sempre de fazer isso? A vida moderna da gente é complicada, né? As coisas vão ficando complicadas. Mas nós vamos ver aqui que o plano de Deus para a educação é o mesmo, foi o mesmo. Isso daí era no Éden. Será que as coisas mudaram depois do Éden? O que vocês acham? Mudou ou não mudou? Pois é. Então, nós vamos ver um pouquinho a escola do Éden. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser, para o homem, o modelo durante todo o tempo subsequente. Como é que é a história, então? Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aulas. A natureza, o compêndio. O que é compêndio? Exatamente. Qual que eram os livros, então? A própria natureza. E o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Tá? Então, agora a gente viu como é que era no Éden. Mas e aí, depois do pecado? Como é que fica?
Eu estou passando bem depressa porque a gente não vai ter muito tempo, mas eu gostaria que vocês pegassem essa ideia, depois, se vocês pudessem, leiam com mais cuidado o capítulo, que a gente vê ali qual é o plano para Deus. Ele vai correndo o plano para nós e vai chegando até hoje. Tá? Então, no Éden era assim. E depois que houve a queda da ciência do bem e do mal... Então, agora eu estou no capítulo 5 do livro Educação, tá? Para quem está anotando. O método de educação estabelecido no Éden centralizava-se aonde? Com quem? Na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar, né? No plano divino de educação, agora adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai como elo conectivo. Ele é o grande ensinador, e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. Então, ora agora, depois da queda, a educação centralizada na família era o que prevalecia nos dias dos patriarcas. Então, no Éden era assim, agora no dia dos patriarcas era a mesma coisa. Mas eu quero que vocês prestem atenção num detalhe aqui. Deus provia, no tempo dos patriarcas, as condições mais favoráveis para o desenvolvimento do caráter. Agora nós vamos ver duas linhas. Nós vamos ver a linha que segue a Deus e a linha que não segue a Deus. O povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele, Deus, havia designado no princípio. Agora você vai ter uma outra linha. Os que se afastavam de Deus, o que eles faziam de diferente? Construíam para si mesmos cidades. E, congregando-se nela, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e maldição do mundo. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanho. E nessa vida livre, independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação. Então, essa vida no campo dá oportunidade para quê mesmo? Trabalho, estudo e meditação. Aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de seus caminhos. Foi tal o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Então, nós vimos, no Éden, era esse o modelo. Depois da queda, era esse o modelo. E em Israel, era para ser esse o modelo. Agora, o que aconteceu com Israel? Seguiram? Não. Mas qual que era o modelo que Deus tinha? Quando tirou o povo do Egito, o povo era o quê, gente? Era escravo. Eles tinham sido escravos por quanto tempo? Por muito tempo no Egito. Será que eles podiam educar os próprios filhos? Eles tinham ficado à mercê da idolatria, eles tinham adorado, como estava dizendo o Scott, né? Eles tinham adorado Baal, lá no Egito, e é isso que eles estavam conhecendo. Mas ainda assim, Deus pediu que eles fizessem o quê? Em Deuteronômios. Que eles educassem os próprios filhos. Não é estranho que Deus tenha feito isso? Muitas vezes tem pais que chegam para mim e falam assim, mas essa história, como é que funciona essa história de educar os filhos? Eu não tenho pedagogia, ou eu não fiz educação, como é que eu vou educar, né? Aí eu fico pensando nos escravos do Egito. Eles não tinham muita coisa, né? Mas Deus estava falando para eles o quê? Que eles podiam fazer. Só que tinha um problema. Os próprios pais necessitavam de instrução e disciplina. E o que Deus fez? Ele deu essa instrução e disciplina para eles. E aí o que ele falou? Quando a gente leu em Deuteronômios, você teve a instrução e disciplina, agora você passa para ele. Você ouve as minhas palavras e agora você passa para ele. Então mudou? Não mudou. Mas, agora a gente vai passar rapidinho para depois a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Mas teve uma vez em Israel, vocês lembram de escola em Israel?
Ah, exatamente. Vocês estão lembrando da escola dos profetas. E olha o que diz aqui, agora capítulo 6, para quem depois for dar uma olhadinha, tá? Todas as vezes que em Israel foi posto em prática o plano divino de educação, seus resultados testificaram de seu autor. Quem que era o autor? Deus. Mas tinha que ser colocado em prática. E aí era um testemunho. Mas em muitíssimos lares, o ensino designado pelo céu, bem como os caracteres desenvolvidos nesses lares, eram igualmente raros. Então, Israel estava tendo um problema. Eles estavam fazendo o que Deus tinha pedido? De alguma forma, eles não estavam amando a Deus. Eles começaram a adorar ídolos. E agora, o que estava acontecendo? Agora, eles não estavam falando as palavras de Deus para os próprios filhos. Então, a educação deles não estava sendo apropriada. E o que Deus fez? Olha o que aconteceu. Vamos ver agora em que os pais falharam, tá? Eu leio para vocês me digam o que está acontecendo. Pela incredulidade e desconsideração às orientações do Senhor. O que aconteceu, então? Duas coisas. Incredulidade. Deus falou para fazer desse jeito, eles falavam, mas não dá certo. Eu vi que os meus vizinhos aqui faziam de um outro jeito, e está dando, e tá bom, eu quero daquele jeito. Incredulidade no que Deus falou, no plano de Deus. Primeira coisa. Segunda, desconsideração às orientações do Senhor. Primeira coisa foi o quê? Incredulidade. Eu não acredito nisso. Eu não vou fazer isso porque eu não acredito que funciona assim. Mas a segunda coisa é o quê? Eu até acredito. Mas depois, outra hora eu faço. Como é que é? Desobediência. Né? Eu estou desconsiderando. Eu sei que é melhor assim, mas eu não vou fazer, dá muito trabalho. Ou duas coisas. O que eles fizeram fazendo isso? Por isso, pela incredulidade e desconsideração, os israelitas cercaram-se de tentações que poucos tinham poder para resistir. Então, o que aconteceu agora? Não acreditaram no que Deus falou, ou simplesmente não levaram em consideração. E, com isso, eles foram começar a morar onde tinha muita tentação, eles foram se cercando de coisas que estavam trazendo tanta tentação que poucos tinham o quê? Poder para resistir. Nós podemos nos colocar, ou colocar os nossos filhos em situações que eles se tornam mais propensos à tentação. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Antes de continuar. Vocês já ouviram falar do Vale do Silício? Vale do Silício é um lugar na Califórnia onde estão as companhias de tecnologia. Então, ali você tem todos os bambambãs da tecnologia, né? Você tem a Apple, você tem todos os grandes de tecnologia. Só que tem uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar dos filhos desse pessoal? O que eles fazem com os filhos? Peraí, de onde vocês tiraram essa ideia? Os pais estão fazendo tecnologia, vocês estão me dizendo que os filhos dele não usam tecnologia? Por que será mesmo? Que coisa. Mas sabe o que eu ouvi dizer também? Que eles colocam, assim, eu já conversei com muitos pais, e é uma coisa complicada, porque quando você vai na escola, os professores se comunicam com os alunos, passam questão de lição de casa, e faz até o grupo da classe, né? Então, a criança tem que ter, você tem que ter. Muitas vezes você manda as crianças para a escola, eles não tinham o próprio telefone, mas aí você acaba tendo que ter, para ter essa comunicação. Mas aí eu fui ver como é que eram as escolas deles. Como vocês acham que eram as escolas desse pessoal de tecnologia? Tecnológica, né? Tem que ser, né? Porque senão como é que você vai aprender? Você vai ficar para trás se você não aprender, né? Pois é, exatamente. As escolas proporcionam o iPad, né? Os pais mesmo, o pessoal da Apple já dá o iPad para o pessoal, né? Exatamente, é isso que você vai pensar. Para as crianças poderem ser dos primeiros. Não, só que não. Nas escolas que eles mandam os filhos, não se usa tecnologia, nem toda a comunicação não é feita, nem com os pais através de tecnologia. Os filhos não tocam em tecnologia, os estudantes não tocam em tecnologia até os 16 anos. Todo esse tempo, eles não usam. E eu fui estudar um pouquinho a respeito dessas escolas. O que eles fazem? As crianças, quando vão para
jardim da infância, né? Eles não começam muito cedo, eles começam 1 ano antes do primeiro ano, que é o quê? Pré, não sei como é que chama aqui. Eles começam 1 ano antes, e ali as crianças têm os brinquedos, as coisas naturais. Os brinquedos não são de plástico, são todos brinquedos de madeira, de material natural. E o que eles fazem? Eles têm uma fazendinha, todas as escolas têm uma fazendinha, para eles poderem mexer na terra, para eles poderem aprender a plantar. Eles têm animaizinhos, né, para eles poderem ver como é que os animais crescem, para eles poderem ter contato com os animais. E, quando chega na parte da manhã, eles fazem pão. Todos os dias eles fazem pão. As crianças ajudam a fazer pão, eles aprendem a fazer pão. As crianças pequenas, eles trabalham a coordenação motora usando faca para cortar os vegetais, para fazerem as saladas, para fazer os vegetais deles. É assim que eles educam os filhos deles. Eu, às vezes, fico pensando se eles leram o livro Educação. Não é interessante? Aí, quando eles vão para as outras classes maiores, eles aprendem, todas as crianças, meninos e meninas, aprendem a fazer tricô, aprendem a fazer crochê, eles aprendem todo tipo de trabalho prático. E olha que interessante, eles não têm livros didáticos. O que eles usam? Eles fazem os próprios livros. Então, eles desenham, eles aprendem a desenhar, eles começam a desenvolver a parte artística, né? E eles como eles estão em meio à natureza, eles também desenham as coisas da natureza. Vocês estão vendo o que esse pessoal que faz a tecnologia para nós, para o nosso benefício, né? Como é que eles trabalham com os filhos deles? Será que isso daí dá alguma ideia para a gente? E, aos 16 anos, eles têm pouca tecnologia. E a tecnologia deles é no computador, que eles trabalham em conjuntos para fazer determinado projeto. Mas o restante, as aulas são dadas oralmente e depois os próprios alunos fazem o seu livro, ou seja, eles escrevem, que é uma forma de expressarem aquilo que eles entenderam. Não é muito diferente do que a gente está acostumado? Então, e eles têm muita coisa de artes, aí tem outras coisas que a gente não faz, né? Que a gente conhece melhor e a gente não faz. Mas eles têm arte, eles têm dança, eles têm teatro, coisas que nós sabemos que não é o melhor. Mas, ou seja, eles não estão preocupados com o excesso da parte acadêmica. Eles não estão preocupados com excessos de livros. Eles estão preocupados que as crianças aprendam a viver a vida prática, a vida real. E eu costumo dizer o seguinte, Deus nos deu o mundo inteiro, e se vocês lerem é muito interessante, né? Para nós aprendermos com a natureza, para nós aprendermos com as pessoas em nossa volta, tudo o que elas sabem. Você já pensou que você tem muita coisa para ensinar para os seus filhos? Tudo que você aprendeu, os pais, né, que trabalham, seja com o que eles trabalhem, eles têm isso tudo para ensinar. Nós, mães, temos muita coisa. História, nós temos a nossa história para começo de conversa. E a gente passou por muita história, né? Aquilo que para nós é simplesmente fato do que aconteceu, para os nossos filhos é história. E é através disso que as pessoas em Israel ensinavam os seus filhos. Então, o que Deus pede de nós? E agora eu vou, para a gente dar a nossa encerrada. Só continuando aqui, depois eu vou passar para a próxima. E o que Deus fez? Então, nós vemos que agora Israel está num problema muito sério. E a gente comparou com o que o pessoal o pessoal da tecnologia faz com os deles, né? Eles se cercaram de tantas tentações que era difícil para resistir. E nós sabemos que nós estamos numa época que as tentações são difíceis de resistir, né? A gente pega assim no celular, depois a gente não consegue largar. Essa é uma das coisas. E aquele celular abre a porta para 1000 coisas, né? Só um parênteses. As crianças, em geral, hoje, os meninos, o primeiro contato que eles têm com pornografia é entre 8 e 10 anos. E os adolescentes, houve uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles perguntaram para os pais se o seu filho... você acha que o seu filho vê pornografia pelo menos uma vez por semana? 80 e tantos % dos pais disseram que não. Aí eles perguntaram para os filhos. 80 e pouco dos filhos disseram que sim. Ou seja, nós nunca pensamos que os nossos filhos, e infelizmente hoje as nossas filhas, porque mais de 60% das meninas estão envolvidas com isso hoje, que é uma coisa que está sendo preparado e feito especialmente para elas, a gente não imagina.
Então, esses perigos que poucos, como diz aqui, né? Esses perigos de que eles se cercaram, de tentações que poucos tinham poder para resistir, nós temos que cuidar para que nossos filhos, nós não estejamos cercando os nossos filhos de perigos que eles mesmos não tenham poder para resistir. Porque tem certas coisas que são feitas para tirar a nossa capacidade de resistir. Então, o que eles fizeram? Estabeleceram-se em Canaã, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações. O que eles fizeram, então, os israelitas? Eles eram para ser o quê? Separados, peculiares. Eles se misturaram e aprenderam as suas obras. De alguma forma, eles frequentaram as suas escolas e aprenderam as suas obras. Eles, de alguma forma, foram lá e aprenderam com eles. Eu não sei se tinha televisão naquela época, eu não sei se tinha iPhone. Como é que é? Neurônio espelho, exatamente. Não foi assim que aconteceu em Midian, lá quando eles estavam para entrar em Canaã, e o pessoal, o que eles fizeram? Só vieram e convidaram, venha, nós vamos ter uma festa aqui, venham. Eles foram, viram neurônios espelhos, né? Desejaram, caíram. E é a mesma coisa, né? Se nós estamos olhando, nós estamos sendo transformados pela contemplação. Então, o que aconteceu? E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. O que aconteceu? E agora? Os pais e mães em Israel tornaram-se indiferentes. A gente viu, né? A obrigação... Não, a gente está vendo mais adiante. As obrigações para com Deus. O que eles se tornaram, então, de novo? Indiferentes. Deus falou, eu li? Eu não li. Eu fui perguntar o que Deus falou? Não. Indiferentes. E o que mais que eles se tornaram? Indiferentes às obrigações para com os seus filhos. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, meu esposo trabalha, e a gente, então, coloca o filho na escolinha, ou a gente coloca o filho aqui, na creche. A gente coloca o filho indiferente também para as obrigações. Ou na televisão, ou no celular, exatamente. E pela infidelidade no lar. Então, agora, indiferente às obrigações para com Deus, indiferente às obrigações para com os filhos. E pela infidelidade no lar e influências idólatras fora. Então, nós temos duas coisas aqui. O que é? Infidelidade onde? No lar. Estamos nós sendo fiéis? E pelo quê? Fora. Influências idólatras. Fora. Nossos filhos estão sendo influenciados pelos amigos, seja lá o que for, fora do nosso lar. Por essas duas coisas, muitos dos jovens hebreus recebiam uma educação que diferia grandemente da que Deus projetara. Aprenderam os caminhos dos gentios. Por que eles aprenderam os caminhos dos gentios? Porque eles estavam em comunhão com eles, eles estavam contemplando. E por isso a questão da educação verdadeira. É isso que nós não queremos para os nossos filhos. Nós precisamos colocar os nossos filhos em comunhão com Deus. Nós precisamos que os nossos filhos tenham conhecimento de Deus. E, de preferência, num ambiente em que eles possam ver as obras de Deus e não somente as obras dos homens. Para que eles possam o quê? Nessa comunhão ser transformados. Porque pela contemplação nós somos transformados. E foi para defrontar este mal crescente, Deus providenciou outros meios como auxílio aos pais na obra de educação. Então, agora, o que Deus estava dando? Ele estava trabalhando com os pais para a obra de educação. E o que ele fez para ajudar os pais? Vocês sabem? Estabeleceram a escola dos profetas. Mas como para ensinar os pais? Ele não ensinava os jovens? Como é que ele está dizendo aqui que era para ajudar os pais? Estas escolas se destinavam a servir como uma barreira contra a corrupção. Na verdade, o que elas faziam era... Eles pegavam os jovens, que diz aqui eram inteligentes, piedosos e estudiosos, ou seja, os melhores das boas famílias que tinham educado até ali, e com esses jovens, eles eram treinados para que eles fossem e educassem as famílias em Israel. Então, esse era o objetivo das escolas dos profetas. Não era educar os jovens no lugar dos pais, mas era treinar esses jovens bem educados, que foram bem educados no lar,
para que eles fossem missionários dentro de Israel. Vocês estão entendendo o objetivo dessas escolas? Eram escolas missionárias para que eles pudessem ensinar agora os pais que tinham se cercado dessas influências, que eles mesmos se tornaram indiferentes, para que eles despertassem e agora não fossem mais indiferentes às obrigações para com Deus, nem para com os filhos. E o que nos diz aqui nesse mesmo capítulo é o seguinte, que por causa da influência das escolas dos profetas sobre Israel, essa foi a razão do sucesso dos reinados de Davi e de Salomão. Imagine as influências e a consequência. Por quê? Porque esses jovens ensinaram os pais a ensinar os seus filhos. E esses filhos se dedicaram a Deus. E aí Deus pôde usar um bom rei, mas um bom povo que estava mais voltado para as coisas de Deus. Então, esse é o ideal de Deus. E aí, quando nós buscamos... acabou o nosso tempo, não acabou? Não. Ai, que bom. Então, posso terminar aqui. Eu falei, não, vai faltar um pouquinho aqui só. Você está falando sério ou você está brincando comigo? Estou blefando, mas vai ser. Você está blefando? Ai, gente do céu. A resposta melhor seria, espere que não esteja acabando. Sim, entendi. Então, agora eu vou passar para vocês, pulando aqui. Nós passamos pelo tempo de Israel, da escola ideal de Deus, no Éden, e a gente viu como é que era. A gente passou pelo tempo dos patriarcas, que ainda era a mesma coisa. A gente viu aqueles que se afastavam de Deus foram para a cidade, os outros moravam no campo, podiam educar os filhos junto com os pais e as mães, né? Depois a gente viu agora, já quando eles estavam em Israel, e é lindo, se vocês lerem aquele capítulo, quando fala de como Deus trabalhou com eles e educou os pais, né? Ele falou assim, vocês vão fazer isso, mas aí ele deu o tabernáculo, aí ele deu as festas, aí ele deu... É muito lindo quando a gente vê. E diz que uma das questões educacionais melhores que tinha eram as festas, um mês de festas que eles tinham por ano, né, juntando todas, que eram oportunidades sociais. Já viram quando o pessoal fala assim, mas os filhos vão ficar sem socialização, eles vão ficar lá, não vai ter companhia, né? Mas também o problema era o mesmo problema em Israel. Mas o que ele fazia? Uma vez por mês eles iam para festas, para congressos, para encontros, né? Uma vez por mês, uma vez por ano eles iam. Tão pouco, era suficiente. Mas a comunhão era com os pais, a comunhão era com a natureza, a comunhão era com os animais, a comunhão era com a família. E um mês por ano, dividido em 3 partes, eles tinham essa comunhão maior. Só que aí eles tinham um privilégio que a gente já não vive mais hoje, né? Que é, uma vez a cada 7 anos, eles tiravam quanto tempo? 1 ano. E nos é dito que esse 1 ano, de forma especial, era para estudo. Era para quando não precisava plantar, nem colher, as famílias ficavam unidas, eles podiam fazer estudos mais profundos, era dedicado à beneficência e à socialização também. Olha que coisa mais linda. E ela nos diz aqui que se nós hoje vivêssemos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Depois vocês procuram, né? Aqui no capítulo 8, tá bom? Se eu puder, eu trago amanhã para vocês. É tanta coisa marcada. Mas que se nós hoje vivêssemos esse plano de Deus, que também o plano de Deus era que todos eles tivessem seu pedacinho de terra, nunca perdessem, ainda que o pai tenha perdido, né? Depois, a cada tanto tempo, essa herança voltava para os filhos, e dessa forma você equalizaria a sociedade, não teria gente muito rica, nem gente muito pobre. E os filhos não pagariam pelos pecados dos pais, porque eles passariam a ter o seu pedacinho de terra novamente. E com isso daí, você teria... E a cada 7 anos, você tendo essa oportunidade, o povo ia cada vez ficando mais inteligente, e na socialização deles, nessa socialização que não precisa ser de todo dia, era uma socialização também de beneficência, onde eles estavam ajudando uns aos outros. E, por fim, agora a gente tem aquele mais... importante, uma nova fase agora para Israel. Nós acabamos o Velho Testamento, não tinha escola, depois tinha a escola dos profetas para ajudar... Quem que a escola dos profetas ajudava mesmo? Os pais, exatamente. E aí agora nós temos Jesus, quando ele veio. Cristo veio para restaurar o conhecimento de Deus que tinha, mesmo dentro de Israel, tinha se deteriorado.
veio para... Olha só que interessante, o que ele veio fazer? Veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam representado de uma maneira errônea. E agora, como é que ele fez para fazer isso daí? Deixa eu pegar no finalzinho. Muito bem. Como é que era? Agora, em Israel tinham escolas? Nessa época? Escola de profetas? Escola dos rabis, exatamente. E ali o que eles aprendiam? Isso. Agora eles aprendiam, era a Bíblia, né? A Bíblia do tempo deles. Eles aprendiam, eles decoravam grandes partes da Bíblia e aprendiam as tradições também que tinha, né? Que tinham sido colocadas. Só que tem uma coisa interessante que diz o seguinte: as escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele as não procurou. Mas não estava estudando a Bíblia naquelas escolas? Talvez o peso que eles dessem para a Bíblia e o peso que eles estavam dando para a tradição, talvez fosse um pouco diferente. De alguma forma, eles estavam pegando coisas que eles nunca iam precisar na vida e ficavam estudando aquilo. E as coisas que eram importantes, que era o conhecimento prático da piedade, aprender o gozo do serviço, né? Aprender a conhecer a Deus por si mesmo, eles não estavam aprendendo. Então, essas escolas, Cristo não as procurou. Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. Alguém está interessado em saber qual é a fonte que o céu indica para educar Jesus? E para educar os nossos filhos? Tem alguém aqui que já está indo na... Então, vamos ver quais são essas fontes. A primeira, trabalho útil. Trabalho útil é o primeiro. É a coisa prática. Lembra aquela história de ao levantar, ao deitar? Então, para ter o gozo do serviço, a gente tem que ter o trabalho. E o trabalho é para ser um trabalho que tipo? Útil. Mas vai deixar a criança trabalhar? Que loucura! Criança não é para trabalhar, né? Criança é só para ficar estudando. Então, a fonte de Deus é trabalho útil. Qual é a outra? O estudo das Escrituras. Exatamente. Trabalho útil, o estudo das Escrituras e o estudo do que mais? Vocês estão bem aqui, hein, pessoal? Muito bem. Então, primeiro, trabalho útil. Segundo, Escrituras. Terceiro, natureza. Por que será que o trabalho útil vem antes das Escrituras? É o servir, mas é o quê? A criança, no começo, ela é prática. Ela está só mexendo, né? Então, ela não entende muito, ela não está bem desenvolvida nisso. Então, você começa com a coisa prática. Ajuda a mamãe, pega um pouquinho. Mas a gente vai, ao mesmo tempo, contando as histórias da Bíblia, ensinando para ela. E, por último, as experiências da vida. Cada coisa que acontece na nossa vida são as parábolas de Jesus. Cada parábola eram experiências. Era um casamento que tinha acontecido, era a mulher fazendo pão. Cada uma das parábolas são experiências da vida. Então, as coisas que nós vivemos com os nossos filhos, quando você está andando pelo caminho com eles, quando você está levantando, quando você está deitando, isso daí são os seus livros didáticos. Esse daí é o seu currículo. Nós somos para usar todas essas coisas que Deus deixou para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Mas só isso não resolve. Isso daí é compêndio divino, cheio de instruções a todos que, com isso eu vou fechar, os que lhe trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Então, nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, por exemplo e por palavra, para que as nossas mãos sejam voluntárias. Quer que eu te ajude? Posso carregar para você? Senta aqui, né? Mãos voluntárias. O que mais? Olhos que veem. Você buscar aprender das coisas que você está fazendo. Olhos que veem. O que tem para eu fazer? O que está precisando? Olhos que veem. Olha, aquele passarinho fez assim. Foi Deus que ensinou o passarinho. Olhos que veem. Você conseguir ver a Deus, a natureza em tudo que tem. E coração entendido. E sabe aí o que vem? Pensar. No primeiro capítulo diz que cada um de nós recebeu uma faculdade semelhante à do Criador. É a individualidade, a capacidade de pensar e agir.
E aqueles que desenvolvem essa capacidade de pensar e agir de acordo com aquilo que ele pensou, esses daí vão ser os líderes e não os seguidores. Eles vão aprender a ficar firmes na hora que todos os outros estão seguindo uma ideia que não é a correta. Eu gostaria que, se vocês tiverem tempo, vocês procurem individualidade. Está no finzinho do primeiro capítulo do livro Educação. Vocês podem pegar online e amanhã a gente conversa um pouquinho sobre isso daqui e aí nós vamos colocar. Então, a gente viu o ideal de Deus, né? Quer seja em casa, educando em casa, quer seja na escola, porque nós sabemos também que foram estabelecidas escolas adventistas, quer seja em casa ou na escola, esses princípios devem ser colocados em práticas. E é por isso que nós não vamos querer colocar os nossos filhos, nós não podemos colocar nas mãos daqueles que não são o quê? Que não têm comunhão com Deus. Porque eles aprendem pela comunhão. E se a pessoa não tem comunhão com Deus, se o coração se está vazio, né, tem uma outra influência, um outro poder que entra aí. Então, se o princípio da educação, a fonte é o conhecimento de Deus, eles têm que estar aprendendo com alguém que conhece a Deus por experiência própria, e não só por teoria. Tá bom? Então, essa daqui é a parte do ideal de Deus. E amanhã a gente vai ver como é que está a nossa realidade. E aí a gente vai tentar fazer como é que nós fazemos, né? A gente viu como é que foi no tempo, ali vai falando, no tempo de Adão e Eva era muito mais fácil, no tempo dos patriarcas e profetas já era mais difícil, mas dava, no tempo de Israel o plano de Deus promovia que desse certo também, no tempo de Jesus encontrou em João Batista uma maneira também de trabalhar, no caso ali, fora do sistema, para que as coisas pudessem funcionar, e nós vamos ver qual é o plano de Deus. E a gente viu que as escolas adventistas também foram estabelecidas, né, como um auxílio para os pais, como uma opção em vez das escolas públicas, onde eles pudessem ter professores cristãos, bondosos, que conhecem a Deus, e estar no meio de colegas que sejam cristãos também, para conhecer melhor a Deus. E nós vamos ver a nossa realidade hoje, com todas essas coisas que nós temos, né, ao nosso redor, para que nós não estejamos cercados de coisas que seja quase impossível de vencer a tentação. Nós queremos colocar os nossos filhos e a nós mesmos em situações que nós estejamos fortes e possamos vencer. Se eles tiverem que ir para a Babilônia, forem levados à força para a Babilônia, que eles sejam como Daniel, né? Mas não que nós os mandemos para lá por nossa própria conta. Certo? Então, nós vamos encerrar aqui. Amanhã a gente continua. Vamos fazer uma oração para terminar. Se alguém tiver alguma pergunta depois disso, ou quiser falar alguma coisa, a gente pode... sem dúvida. Então, a gente pode agora, para quem tem tempo agora, e para quem não tem, também depois a gente vai abrir para perguntas. Tá bom? Querido Senhor, nossa gratidão, porque o Senhor nos deixa tanta informação. O Senhor nos dá tanta instrução. Por favor, Senhor, ajude-nos para que nós possamos estudar, que não sejamos ignorantes daquilo que o Senhor nos deixou e não sejamos indiferentes às obrigações que o Senhor nos deu, não sejamos indiferentes para com as suas orientações, nem indiferentes para com os nossos filhos. O Senhor sabe que nós estamos aqui buscando, portanto, Senhor, dá-nos luz, dá-nos sabedoria, como nós podemos fazer nos dias de hoje. O Senhor mesmo nos diz que o Senhor será o nosso professor. E nós pedimos isso, que o Senhor nos ajude. E que aqui, nesse grupo, e aqueles que estão ouvindo também, num outro momento, que nós possamos realmente, os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, e que os nossos filhos possam ver em nós essa comunhão, e que nós possamos refletir a sua imagem, para que a mesma possa ser formada neles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.